Boa noite, povo de Deus. Que o Senhor te abençoe. O Senhor te dê vitória, vitória grande. Mais uma noite nós estamos aqui, reunidos na presença do nosso Deus, no canal Impacto da Oração. Que bênção, mais um dia foi vencido, uma noite se chegou e nós estamos aqui, alegres, na presença do Altíssimo. Coisa boa. Nesta noite eu gostaria já de compartilhar com você um tema para esta mensagem de hoje. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família, que possa ter bastante saúde, muita paz, a paz de espírito esteja contigo, a graça de Deus, o amor eterno do Salvador, as bênçãos do Senhor estejam contigo. E essa noite eu quero falar para que tu possa despertar a tua alma em Cristo Jesus. Jesus está às portas, Jesus está voltando e nós precisamos despertar a nossa alma. Não é tempo de nós estarmos cocheando em dois pensamentos, mas é hora de a gente despertar na presença do nosso Deus. Mas nós vamos para o tema nesta noite da palavra. O tema desta noite é: fale com o Espírito Santo todos os dias. Eu vou repetir para que você possa entender. Fale com o Espírito Santo todos os dias. É necessário, irmão, a gente falar com o Espírito Santo de Deus todos os dias. É necessário. E aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, Efésios 4, e o versículo 30, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Palavra forte, viu? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Meu Deus, falar do Espírito Santo de Deus é uma responsabilidade grande. Falar da terceira pessoa do Pai. O Espírito Santo de Deus, ele é tão educado, tão fino, é tão especial para o próprio Deus, que o Senhor Deus diz na sua palavra, né? Que pode falar mal do Pai, do Filho, menos do Espírito Santo de Deus, porque ele é delicado, é amoroso, é meigo, é amigo, companheiro, irmão, consolador, professor, é tudo para nossas vidas. E o único que pode, de uma certa forma, levar ao inferno o homem é quando o homem passa a blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Blasfemou, já não tem mais o direito de salvação, já não tem mais vida eterna, vai ter castigo eterno, morte eterna, porque blasfemou contra o Espírito Santo. E todos aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo não têm perdão. Não há perdão para o que blasfema. Por isso que nós temos que ter o cuidado, porque ele é tão delicado. O Espírito Santo de Deus, ele é tão manso, tão suave, tão doce. A prova é tão grande, irmãos, que quando nós começamos a falar do Espírito Santo de Deus, o desejo que a gente tem é de chorar na presença dele. É algo assim tão poderoso em nossas vidas, que ele precisa estar nas nossas vidas todos os dias. E aí que entra a palavra, como nós devemos falar com o Espírito Santo todos os dias. E todos os dias nós temos o hábito de buscar, de falar. Amanhecer o dia, a gente já está nos pés do Senhor orando, porque o Senhor Jesus Cristo disse que iria para o Pai, mas enviaria o Consolador. Olha aí que coisa linda, a responsabilidade de Cristo depois da cruz do Calvário, que venceu a morte, o inferno. Ele deixa uma promessa para os discípulos, dizendo para os discípulos: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder de Deus. E quando ele pede para que os discípulos permanecessem, ficassem quietos lá, esperando o momento da redenção, o momento da bênção, o momento da descida do Espírito Santo de Deus, é porque eles ainda não estavam prontos, ainda faltava algo na vida daqueles discípulos, ainda faltava algo para que eles pudessem sair daquele espaço físico e pudessem avançar para ir para outras cidades, circunvizinhanças e até os confins da terra, porque eles ainda não estavam prontos, porque quando o homem não tem a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele se torna um homem vazio, vulnerável, mas quando ele tem a presença de Deus, aí as coisas começam a mudar, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar de dentro para fora, e é isso que nós estamos precisando. Nós, quando eu falo nós, eu me incluo também nesta palavra, irmãos. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus todos os dias,
para que Ele possa nos acalmar, nos direcionar, nos dar amor, porque só tem amor aquele que busca a presença de Deus, só tem graça de Deus aquele que busca, só tem o poder de Deus aquele que busca todos os dias, e é para isso que nós temos que buscar o revestimento, o poder de Deus. Os discípulos ainda não estavam prontos, mas era necessário eles permanecer ali unânimes, juntos, esperando. Eles estavam louvando, adorando, fazendo culto ao Senhor, quando de repente veio aquele vento forte, o vento impetuoso entrou e encheu toda a casa, e ali eles passaram a falar em línguas estranhas, começaram a sentir uma presença a qual eles nunca sentiram. Um lugar, um ambiente foi tomado com a glória, com o impacto da presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. É como muitas vezes nós estamos dentro da igreja e aquele culto que está assim um pouco parado, e de repente começa o movimento das águas, a presença de Deus começa a encher e a igreja começa a pegar fogo e as coisas começam a tomar outra proporção. Quando termina, você diz: meu Deus, que culto foi esse? Eu não tinha participado de uma bênção tão grande dessa. É algo que a presença de Deus, ela vem e marca o território, marca o ambiente. É assim, irmãos, que acontece em nossas vidas. Quantas vezes nós estamos dentro da nossa própria casa, nosso quarto, e a gente começa a falar com o Espírito Santo, começa a falar com Deus ali, e o Senhor começa a nos encher, renova nossas forças, restaura nossas vidas, nos levanta. Você pode se ajoelhar abatido, murcho, sem força, sem nada, mas quando você se levanta renovado, renovada, restaurada, avivada pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E é para isso que nós precisamos todos os dias falar com Deus, falar com o Espírito Santo de Deus, buscar a presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós devemos, aqui a Bíblia vai nos relatar em Mateus 6,33, que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, pois elas vão ser acrescentadas na minha e na tua vida, na minha e na tua história, quando nós começarmos a buscar, a mergulhar, a descer a presença de Deus, que nós possamos encher a nossa mente com a palavra de Deus que está lá no Salmo 119 e 105. Nós temos que nos encher de palavra, encher do poder de Deus, da graça do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós possamos estar com a nossa mente fortalecida, nós possamos ser sempre constante e abundante na obra de Deus, buscando, obedecendo, para que as portas elas possam se abrir, nós possamos também entrar, meu Deus, também de uma certa forma, irmãos, num momento também de arrependimento. Quando nós confessamos e deixamos os nossos pecados, nós alcançamos a misericórdia de Deus. E é isso que todos os dias nós precisamos confessar, é declarar, é abrir a boca mesmo e dizer: olha, Senhor, eu pequei, eu fiz isso. Toda vida que você confesse em voz alta, declare, diga o que você é, como você é, conte as suas fraquezas, conte as suas limitações como servo, como serva de Deus. Reconheça que você não é nada, que tudo é o Senhor. O inimigo, ele não tem acesso sobre a tua vida. O diabo, ele acha bom quando a pessoa peca e guarda o pecado e não confessa, se cala. A Bíblia vai dizer que Davi fala que quando ele escondia os pecados dele, ou seja, colocava debaixo do tapete, não confessava, o que gerava enfermidade, os ossos apodreciam. Mas quando ele passou a entender que tinha que pegar tudo mesmo e lançar fora, tirar, desocupar a mente, o coração, desvaziar do velho homem, do velho eu, da velha natureza, das coisas pecaminosas, do desejo da carne, das fraquezas, das limitações como homem aqui na terra, do homem natural, a pessoa começa a entender que precisa se desvaziar. Hoje é noite de tu desvaziar o teu coração, a tua mente, o que está te trazendo peso, o que está trazendo no oculto. Abre a tua boca, confessa, diz, conta para o Espírito Santo de Deus, pede ajuda dele, pede ajuda do Espírito Santo de Deus, que o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te perdoar, tu vai se sentir aliviado, aliviada. Busca a presença de Deus, buscar o reino de Deus enquanto se pode achar. Olha aí,
nós temos que buscar esse reino. Nós temos que... Tem muita gente se preocupando com o reino terreno, com o reino, né, o reino terreno, o reino das trevas. Se preocupe com o reino de Deus. Busque a presença de Deus, que Ele não falha. Ele é amigo, o Senhor, Ele é maravilhoso e Ele pode todas as coisas. E é assim que nós temos que fazer, irmãos, louvando, indo para os pés do Senhor, na unção de Deus. Nós temos que buscar verdadeiramente a presença do Altíssimo, para que o Senhor possa nos encher e ativar a nossa fé, para que nós possamos viver uma fé, irmão, praticando e andando na verdade, no arrependimento, buscando em todo o tempo as coisas boas de Deus. E é assim que Deus faz. E nós temos que verdadeiramente, irmãos, viver uma vida de oração. Nós temos que falar para o Espírito Santo de Deus todos os dias, contar o que nós estamos passando, ter Ele como nosso verdadeiro amigo, buscando a presença do Altíssimo sobre as nossas vidas. E aí Deus vai trabalhando. Nós precisamos viver um estilo de vida, uma vida permanente no Senhor, andando na constância, andando em oração, andando orando, buscando um compromisso na fé. E em nome de Jesus Cristo, Ele vai agindo ao nosso favor, no nome de Jesus Cristo. E a nossa fé, irmão, ela tem que ser baseada na perseverança. E nós temos que perseverar no Senhor Jesus, andando e buscando a presença do nosso Deus. Glória a Deus. E o Espírito Santo de Deus, Ele vai tratando. Ele é o teu consolador. Busca o Senhor diariamente. Te dedica na presença de Deus, já passa a se conectar com o céu todos os dias. Amanhece o dia, irmãos, qualquer coisa tu deixa para trás e tu busca a presença de Deus, coloca a tua boca no pó. É assim que eu faço. Te ajoelha, te humilha na presença de Deus, vai buscar a presença de Deus em santidade, louva, exalta, glorifica, faz aquele culto para o Senhor. Não precisa ninguém ver, mas o que precisa é o Senhor ver e contemplar, e tá vendo ali você orando, louvando, adorando a Deus. Não precisa dizer nada. Na semana abre aquele jejum e apresenta tuas causas perante o Senhor. Crie hábito de você ler todos os dias a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, orando em súplica, pedindo a sabedoria, a sapiência, o entendimento da palavra, o discernimento. Mesmo que você olhe e diga, mas eu não sei, o Senhor, Ele te ensina. Pede para Ele abrir a porta do teu entendimento e Ele vai abrindo e vai te ensinando todos os dias. Começa a ter aquela conexão com o céu, começa a ter aquela aliança com Deus, começa a buscar todos os dias o Espírito Santo de Deus nas tuas orações. Começa a tua oração adorando ao Espírito Santo de Deus, porque Ele está contigo e é Ele o nosso verdadeiro amigo, o nosso verdadeiro professor, é o nosso intercessor. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, não deis lugar ao diabo, como a palavra está dita aqui lá em Efésios, foi lido agora no livro de Efésios, no capítulo 4, que nós não devemos dar lugar ao diabo. Quantas vezes nós estamos dando lugar ao adversário com os nossos pensamentos, com coisas que não agradam a Deus. Aqui existem regras para a nossa vida, irmãos, e o Senhor diz, não deis lugar ao diabo. Glória a Deus. Aqui no versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, tumulto, blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre nós, e sedes amáveis uns para com os outros. Meu Deus, isso que falta na vida de muitas pessoas, esta palavra, ser amável, ser sincero, ou seja, compassivo, perdoador, uns para com os outros. Também a Deus vos perdoa por causa de Cristo. Nós devemos verdadeiramente, irmãos, ter um coração voltado para Deus, um coração cheio da presença de Deus, viver uma vida de santidade, de justiça, de andar fazendo a vontade do Senhor, andar dando lugar para a presença do Espírito Santo de Deus e não para a nossa carne. Então, quando nós entendemos isso, a nossa vida, ela passa a ser promovida, edificada pela graça de Deus, e o Senhor, Ele passa a nos ouvir, e nós precisamos verdadeiramente andar absolutamente na presença do nosso Deus. E é isso que nós precisamos, e não está dando lugar à carne. Quantas vezes nós queremos dar mais lugar à carne do que está dando lugar a Deus? Quando nós entendemos o propósito, os desígnios de Deus, se aquela pessoa calma,
transparente, cheio da unção, cheio das coisas boas de Deus. É isso que nós precisamos, que o Espírito Santo de Deus possa nos acalmar, nos dar uma tranquilidade, nos dar sabedoria, nos dar uma graça. É isso que nós precisamos todos os dias, irmãos, focar nossas vidas em oração, porque o crente que não ora, ele é fraco. O crente, ele precisa ter fogo, o crente precisa ter combustível, ter lenha. Você vai caminhar, ande com lenha verde. Qualquer momento você precisar, tem ali a lenha para colocar o fogo. O altar, ele precisa ser reparado todos os dias. Como você tem reparado o seu altar? Está cheio de cinza ou precisa remover as cinzas para colocar lenha fresca? Coloca lenha fresca, tira essas cinzas, começa a ter o cuidado com o altar. Que altar é esse? A tua vida para com Deus. Todos os dias começa a fazer um altar de oração. A tua vida tem que ter altar. O altar simboliza comunhão. O altar simboliza unidade com Deus, santificação, porque sem santificação nós não veremos a Deus. Busca Deus todos os dias, todo dia busca o Espírito Santo de Deus, fala com Ele, chama Ele de amigo, chama Ele de meu amor, meu tudo. Faz declarações de amor para o Espírito Santo de Deus, diz o quanto Ele é importante na tua vida, porque sem Ele nada você pode fazer. E é bem verdade, irmão, porque Ele é o nosso intercessor aqui na terra. Ele está aqui na terra. Agora, onde Ele possa estar, Ele tem que estar habitando na minha e na tua vida. É da nossa vida que Ele precisa habitar. E quantas vezes nós nos entristecemos, quantas vezes nós desperdiçamos ou desvalorizamos até mesmo a função do Espírito Santo. É para isso que nós precisamos despertar nas nossas vidas nesta noite e valorizar os valores do Espírito Santo de Deus. É na busca, é na comunhão, e o Senhor vai te dando um livramento, o Senhor vai te dando um escape. A Bíblia diz que é Ele que chora por nós com gemido inexprimível, e Ele leva nossas orações, Ele é que conserta nossas orações a Deus. Olha aí como é importante o intercessor. Ele vai intercedendo, ele vai preparando o caminho. É o único que chega diante de Deus para levar nossas orações. Se chama Espírito Santo. Não é homem, não é mulher, mas é o Espírito Santo de Deus. Não é santo, não é imagem, não. É o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa do Pai que está aqui na terra. Entenda isso. É Ele que está na terra que leva. Ele é que tem um acesso para levar e consertar nossas orações ao Pai, suplicando, chorando pelas nossas vidas. Glória a Deus. A Ti, Espírito Santo de Deus, seja honra, glórias e louvor nesta noite, no nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, eterno e glorioso Pai, nesta noite, amado Espírito Santo de Deus, doce Espírito, nosso conselheiro, nosso amigo, eu quero declarar o meu amor por Ti, Espírito Santo de Deus. Eu quero Te dizer o quanto eu Te amo, Espírito Santo de Deus, porque sem Ti, meu Deus, eu nada posso fazer. Espírito Santo de Deus, abraça, meu Deus, a todos os irmãos que fazem parte do canal Impacto da Oração, a todos os ouvintes, venha abençoar, Espírito Santo de Deus. Visita as nossas vidas nesta noite, renova nossas forças, a nossa fé, a nossa coragem. Espírito Santo de Deus nos direciona, nos dá uma sabedoria, tira de nós todo véu, tira de nós todo impedimento, barreiras, cegueiras espirituais, sonolências, o peso, arranca de nós, nos traz uma proporção, uma vida plena diante da Tua presença, que nós possamos nos desvaziar de todo o velho eu, da carne, das obras da carne. Nos perdoa, Espírito Santo de Deus, nos perdoa. Eu Te peço perdão pela minha vida, pela vida do Teu povo, Espírito Santo de Deus. Perdoa os nossos pecados, pecamos todo dia contra Ti, contra os céus, mas tem misericórdia das nossas vidas. Precisamos da Tua ajuda, porque sem Ti nada podemos fazer. Tu és o nosso intercessor, Tu és a nossa âncora, o nosso porto seguro, Tu és a nossa força, Tu és a nossa primacia, Senhor Jesus Cristo. Eu Te peço, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, ouve o nosso clamor nesta noite, pelo poder do Teu santo nome. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, nos abre a porta do entendimento, nos dá a visão, Espírito Santo de Deus. Interceda ao Pai nesta noite pelas nossas vidas, que haja uma intercessão,
Que o Espírito Santo de Deus modifique a nossa sorte, nos sustenta, não deixa nós perecer. Olha para nossas vidas com um olhar de misericórdia, Espírito Santo de Deus, e vem ser conosco nesta noite gloriosa. Vem fortalecer o nosso espírito, trazendo a paz. Nós precisamos de paz, nós precisamos de alegria. Alegra a nossa alma, alegra o nosso espírito, nos faz enxergar bem longe, aumenta a nossa fé, renova nossas forças, Espírito Santo de Deus, e seja o nosso intercessor aqui na terra, nos ajudando, nos abençoando em tudo, pelo poder do teu nome. É o que eu oro, te peço, te agradeço. Amém e graças a Deus. E vocês fiquem todos na paz do Senhor e tenham um bom descanso e uma noite de paz em nome de Jesus. Amém.